Programa Transformando Vidas, com Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Glória a Deus, você também que nos acompanha aí pelo PTV, Deus esteja aí abençoando, te guardando, te livrando de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a graça e a misericórdia, acima de tudo, a salvação de Cristo Jesus possa estar chegando aí na sua vida e também na sua família. A apóstola vai estar cumprimentando vocês, para o pessoal aí de Poço de Caldas e região. Paz seja convosco, um grande abraço para todos vocês que estão aí acompanhando o nosso programa Transformando Vidas, aí na TV Poços, você que está ligadinho e talvez você não acostuma acompanhar o nosso programa e você agora ligou a sua TV e nos viu aí. Então quero dizer que você pode nos conhecer um pouquinho melhor através das nossas redes sociais, que inclusive está passando aí para você anotar agora. Então você pode nos conhecer através da página do Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, onde nós temos as nossas lives todos os dias às 20 horas. Você pode entrar, se interagir, falar conosco, porque a família do Avivamento está ali para receber você. Também aí na nossa página você vai ver o nosso canal da nossa web rádio Aviva as Nações, 24 horas no ar. Isso mesmo. Lembrando que nós temos uma programação ao vivo, das 9 às 18 horas, todos os dias, onde ali nós temos mensagens minha, do apóstolo, e também você vai estar ali falando com a família do Avivamento, podendo se conectar através do WhatsApp, mandar o seu pedido de oração, mandar o seu pedido de louvor, também contar os seus testemunhos também. Então, esteja aí nos acessando, nos conhecendo, lembrando que tem também o nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações, que todos os programas, depois que passa aí na TV Poços, vai para o nosso canal e você pode estar compartilhando com alguém que você conhece e que você acha que também deve ouvir a palavra que você está ouvindo neste momento. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus! Então nós estamos falando durante essa semana, credes no Senhor e estareis seguro. Uma palavra dita por Josafá em 2 Crônicas 20:20. E falada aí em todo o meio evangélico. E tem ali também, ele não fala só isso, mas fala, crede no Senhor seu Deus e estareis seguro e nos seus profetas e prosperareis. Então veja bem, amado, diante de uma notícia ruim. Então no último programa, na live passada, nós falamos, por exemplo, eu recebo notícia ruim. Notícia ruim a gente recebe quase todos os dias. Mas tem aquela notícia que abala a pessoa, que deixa a pessoa com medo. Então Josafá também, ele teve medo. Só que ele não ficou prostrado diante do medo. Isso que é o problema. É isso aí que causa, por exemplo, a depressão e leva para o lado totalmente do inimigo, que o inimigo quer colocar medo em nós. Ele quer colocar ali aquela situação que você não vai vencer aqui. Então isso é um trabalho do inimigo. Isso geralmente acontece com as pessoas novas convertidas, porque ainda não tem uma estrutura espiritual. Mas quando você, por exemplo, tem uma estrutura espiritual, por exemplo, Josafá era um rei. Ele não era um profeta, não era um pastor, não era um sacerdote, mas era um rei. Agora, quem ensinou ele a jejuar e orar? Tinha alguém por trás. Ele não aprendeu sozinho. Inclusive, ele menciona isso. Crede no Senhor teu Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Já viu aquela pessoa que quer andar sozinha? Ela não precisa de um servo de Deus, ela não precisa de um pastor, ela não precisa de um líder, Ela quer andar sozinha. Pode ter certeza que essa pessoa, ela não vai ser derrotada, ela já está derrotada. Então, diante daquela situação, claro que a Bíblia, ela não dá os mínimos, todos os detalhes ali do que aconteceu. Agora, ele recebe aquela notícia. É uma notícia de extermínio.
Eles tinham ali um exército, tinham um exército. Eles tinham armas, só que era totalmente impossível de vencer o inimigo com as armas, porque eles não iam dar conta. Então, o que ele fez? Então, ontem nós mencionamos, eu gostaria de mencionar hoje, falar sobre jejum e oração. São duas armas, para mim, as armas mais poderosas que existem no universo. Eu aprendi isso daí há muitos anos atrás. Quando a gente estava ali aprendendo, por exemplo, sendo treinado para ser um pastor, porque o treinamento para ser um pastor, ele começa a partir do momento que você passa pelo encontro. E claro, né, que você quer ficar perto de Deus, quer servir o Senhor, que entende que Jesus te escolheu. Então eu lembro que numa das ministrações, alguém diz assim, olha, a bomba atômica, ela está lá, ela pode ser apertada num botão e explodir, né, o planeta Terra. Só que a oração pode impedir isso. Pode impedir com que alguém chegue ali e aperte aquele botão. A não ser, né, no tempo de Deus. Tanto é que eu ouvi falar isso daí há 40 anos atrás. E até agora ninguém apertou isso. Porque isso aí vai acontecer no tempo de Deus, não é no tempo do homem. O mundo vai passar por uma grande transformação, uma grande catástrofe, vai. Mas isso é o tempo de Deus, não é o tempo do homem. Então a oração e o jejum, mas não é, muitas pessoas falam de oração. Falar de oração não resolve nada. Agora nós temos que ter vida de oração. Vida de oração é você ter propósito. Por exemplo, nós mesmos, nós temos os nossos horários. Claro que às vezes não dá para você ficar aí o dia todo, né? Por exemplo, 9 horas, é meio-dia, às 13 horas, 18 horas. Louvado seja Deus por aqueles que conseguem deixar ali na web rádio conectado. Então, ore junto com os irmãos. Tem aquele momento, se der para você fazer isso, né? Muitas vezes você tem ali, né? Até esquece. Isso é natural, porque enquanto a gente não tem uma autodisciplina, o que é uma autodisciplina? É disciplinar a nós mesmos. Olha, eu vou estar orando naquele horário, eu vou estar fazendo isso. Depois você acostuma com aquilo. Nós temos também a oração da meia-noite. Então, a oração do jejum é a maior arma que existe. E ele usa essa arma. Então, o que ele faz, né? Voltando ao versículo. Josafá, versículo 3 e 4. Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Depois deu ordem para todo o povo de Judá que jejuasse. Então todos, e ontem nós mencionamos, né? Quer dizer, diante de uma situação difícil, a convocação é a todos. E falamos até com relação à casa, o inimigo tem entrado, destruído tudo. E as pessoas não têm ação. Não têm ação. E por que não estão tendo ação? Né? Coloca aí, nós da Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, toda semana tem uma equipe jejuando e orando. E você que faz isso, não faz simplesmente para passar fome. Tem propósito, tem os propósitos ali da igreja. O propósito da igreja tem orar por você, pela tua família. Mas você também pode colocar o individual. Claro que pode. E focar naquilo. Quer dizer, algo ali impossível, humanamente impossível de ser resolvido, foi resolvido com oração e com jejum. Então entenda isso, meu amado. Isso não está na Bíblia, simplesmente para a gente achar bonito, para a gente comentar, nossa, olha, você viu a vitória de Josafá, que Deus deu, que história maravilhosa. Mas vem cá, por que nós não vivemos isso? Por que nós gostamos das tragédias? Por que nós nos entregamos? O inimigo entra na tua casa, entra na tua igreja, entra na célula, e você não tem reação. Aí começa a colocar culpa nisso, culpa naquilo. Quer dizer,
fez? Ele ficou com medo. Mas só que ele não se prostrou diante do medo. Imediatamente, ele tomou uma posição, né? Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Então ele não ficou prostrado diante do medo, querendo socorro, né? Tem gente que fica ali prostrado diante do medo e contando as tragédias. Ele conta as tragédias para todo mundo. Todo mundo. Quer dizer, a pessoa vai resolver o quê? O que essa pessoa vai resolver? Ele fica ali, parece que o mundo caiu em cima dele e ele conta para todo mundo. Ele vai na esquina, ele conta, ele vai na igreja, encontra o irmão, fala com outro irmão, mas não fala com Deus. Quer dizer, ele não foi pedir socorro ao homem, ele foi pedir socorro a Deus. E ele usou as duas armas que Deus nos orienta a usar. Todas as vezes na Bíblia que foram usadas essas duas armas, pode ter certeza que o final é um final de vitória, um final maravilhoso. Agora, será que com nós não vai acontecer isso? Ah, não, isso aqui só aconteceu com Josafá, só aconteceu com Esther, só aconteceu lá em Nínive, só aconteceu com Daniel, né? Foi com Jesus. Jesus venceu o inimigo. Né? Por que ele venceu o inimigo? Porque ele estava em jejum e oração. Ele deu o maior ensinamento para nós. Antes de começar o seu ministério, ele teve aquele tempo com Deus, de jejum e de oração. Por que Jesus jejuou e orou? Simplesmente para ficar, né, conhecido na Bíblia? Não, para nós também usarmos isso. Jejum não mata ninguém. É uma das maiores bênçãos em todos os sentidos na nossa vida. Quando nós estamos jejuando, nosso espírito está conectado com Deus, né? Porque você não tem aquele vício de toda hora pegar alguma coisa para comer. Imagina o benefício também físico, né? Toda hora ali, tem pessoa que ele come ali de meia hora. Ele tem um vício ele não tem uma disciplina. E a pessoa lembra, puxa vida, eu estou em jejum. Então o que ele faz? Ele, liga a Deus. Então todas as vezes que você pensa em tocar algo para pôr na boca, você vai ligar o teu pensamento a Deus. Né? Ter ali um quebrantamento diante de Deus. Então emocionalmente também, claro. Porque quando eu estou bem espiritualmente, a minha vida emocional, ela vai bem. Por que entra ali, né? Quer dizer, o desespero, né? A pessoa fica deprimida, ansiosa, desesperada, agoniada, angustiada. Por quê? Porque a vida espiritual não está bem. A vida espiritual não é pelo fato de eu viver dentro da igreja há anos que ela está bem. Não. Existem pessoas que vivem há anos dentro da igreja que não tem vitória nenhuma. Nenhuma. Só acostuma naquele meio, né? E talvez, né, um dia que é melhor você estar na igreja, né, do que em outro local. Mas talvez um dia você acorda para isso. Quer dizer, eu recebi uma notícia ruim. O que eu vou fazer? Vou desesperar? Eu vou me prostrar diante daquilo? Diante da derrota? Jamais. Mostra que aquela pessoa não tem maturidade espiritual. Um descontrole muito grande. Você pode ver que toda a reação de um servo de Deus que tem vida no altar, quando recebe a notícia ruim, claro que ele dá aquela parada, mas aquela parada que não passa de 5 minutos. Dali em pouquinho ele já se levanta para fazer algo. Porque a própria palavra de Deus, ela traz isso. Ela mostra, né, que nós podemos vencer aquela situação. Você pode ver, esse texto que nós estamos pregando, que é claro que você conhece, mas você vai usar muito, né? Quer dizer, o Deus de Josafá, o Deus que agiu na vida dele, vai agir na nossa vida. Agora, ele se posicionou, né? Ele declara ali um jejum, porque se era todos tinham que entrar naquele propósito. Se é individual, é individual. Né? Se o problema é teu, coloca um jejum diante de Deus. Se o problema, por exemplo, é da célula, a célula está sendo atingida pelo maligno, a célula, jejum. Vamos declarar um jejum.
Então, diz que eles foram ao templo, vieram a Jerusalém e o apóstolo, mas eu preciso ir a Jerusalém para fazer isso? Não, a casa de Deus. A casa de Deus. Nós podemos ali, né? Então, todas as vezes que o jejum foi mencionado na Bíblia, estava ligado a um propósito que antecede uma vitória. Todos, você vai ver. Aonde se encontrar jejum na Bíblia, você vai ver que ele, logo em seguida, teve uma grande vitória. Agora, será que Deus deixa esse ensinamento simplesmente para a gente ficar achando bonito e contando história? Não, é para nós vivermos aquilo, para nós praticarmos, né? Quando jejuamos e oramos, acionamos a Deus em favor daquela causa. Então, quando você não usa o jejum e oração, você está dizendo assim, não, olha, eu vou resolver esse problema. Ou alguém, sei lá, né, talvez um homem vai resolver esse problema para mim. Por isso que muitas pessoas só vivem uma vida de derrota. Que nós queremos pegar ali, né, querer uma metodologia, pegar isso, pegar aquilo. E nós preferimos, por exemplo, ir em algum local para pegar um método diferente, né, nós que somos pastores, para ver se aquela igreja cresce, do que colocar em um jejum, um período de jejum. Não tem nada contra isso, não. Mas métodos sem jejum e oração, não existe crescimento. Não tem. Eu estou confiando em homem. Verdade. Então, aquilo ali é bacana, puxa vida, né? Você vê que tem pastor que sempre está mudando. Ele vai num congresso, isso aqui é o legal para a minha igreja. Aí ele vai no outro, não, acho que isso aqui está errado, é esse. Quer dizer, sei lá qual método é certo para a tua igreja. Mas... Sem lembrar que, sem contar também, né, que quando você aplica esse método que Josafá usou, né, que é o método que nós devemos andar com ele, que é sempre jejuando, orando, buscando em Deus, Deus dá exatamente dentro daquele problema, dentro da sua igreja, da sua realidade. É diferente de você copiar algo de alguém, que às vezes aquele alguém deu certo lá, mas não dá certo na sua igreja. Então, porque é um método que foi lá. A questão é essa, a pessoa, por exemplo, ela acha que aquele método vai funcionar sem jejum e oração. Não funciona. Não tem como. Aí nós estamos copiando algo de homens. E queremos que dê certo aquilo. Isso também dentro da tua vida aí particular. Nós queremos, fulano e tal fez isso, deu certo. Quer dizer, deu certo para ele e para você. Então, quando nós colocamos jejum e oração diante de qualquer situação, nós levamos as pessoas a entender isso com propósito, porque o jejum também sem propósito, sei lá, não vai resolver nada. Existem pessoas que jejuam, mas não resolvem nada. Só jejua para cumprir ali um cronograma. Isso não resolve nada. Porque o jejum, ele leva ao quebrantamento. O que é um quebrantamento? É saber quem eu sou e reconhecer que Deus está ali vai entrar naquela situação. Então, quando eu declaro um jejum e oração com propósito, ou seja, quer dizer, eu estou dando lugar para Deus agir naquela causa. Então, quando eu não faço isso, eu estou querendo usar os métodos aqui na Terra, quero usar minhas ideias, as minhas teorias. Isso daí, irmão, você não leva a nada. Então, quer dizer, ele teve medo, mas ele não se prostra diante daquilo. Ele ora a Deus e busca socorro no Senhor e já declara. Né? Porque buscar socorro e Deus já fala, olha o jejum e oração, mas eu não faço isso. Então não adianta nada. Então jejum e oração e claro, né, que Deus, ele ora reconhecendo a dimensão de Deus, que Deus está no governo de todas as coisas, que Deus pode todas as coisas. Então quando nós começamos, igual quando Jesus faz a oração do Pai Nosso, né? Quer dizer, venha o teu reino, é entender a dimensão do reino de Deus, o que Deus pode fazer, na nossa limitação, entender que Deus pode fazer diante daquela situação que veio, né, daquela notícia ruim, daquele problema. Então faça isso na tua vida, minha amada.
Está aí para também você aí da Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Mais uma vez eu repito, pega aí conversa com o teu líder. Aliás, um líder verdadeiro, aquele que é de Deus, aquele que quer ver um crescimento de Deus. Então ele faz isso na célula. Olha, essa semana é a nossa semana de jejum e oração. Então ele passa para todas as pessoas da célula. Porque ele quer ver as pessoas crescerem espiritualmente. Ele quer ver as pessoas vitoriosas. Aqui, Josafá, ele declara para todos, e todos, diante daquela situação, falou, ou nós jejuamos, né? Ou nós jejuamos, ou nós vamos morrer. Ou nós oramos, ou nós buscamos socorro em Deus. Porque buscar socorro em Deus, não, acho que eu vou ligar meu pensamento em Deus aqui, acho que vai dar certo. Não, Deus deixou a arma. Vamos aqui clamar, vamos nos humilhar diante de Deus. Vamos buscar o Senhor. Eu disse, não. Simplesmente religiosidade. Isso. O mundo está cheio, né, de religiosos derrotados. Tem tudo na Bíblia a seu favor, mas a gente quer ir por outro caminho, né? Ah, não, acho que eu vou aqui ficar pensando em Deus e vai dar certo. Então é orar e jejuar, clamar diante do Senhor ali, né? Declarar um jejum em favor daquela causa e falar, Deus, não tem jeito, não tem como, né? Entra, Senhor. E o Senhor age ali como agiu em todas as situações que houve jejum e oração. Então o jejum faz isso, né? A vitória que o Senhor concedeu ao povo de Judá foi maravilhosa. E se usarmos essa arma dupla, oração e jejum, a intervenção de Deus acontecerá de maneira forte e nós também teremos uma vitória espetacular. Quer dizer, nós como igreja, quantas vitórias Deus já nos deu declarando jejum e oração? Quantas vezes nós reunimos a igreja, fizemos ali, né, um jejum assim, urgente, dependendo da situação que estava vivendo. Quantas vezes continuamos orando, vigília de oração. No final de semana tivemos vigília de oração. Vê também na tua célula o horário, mesmo que você mora em outra cidade, que hora que a tua célula ora, para todos, aqui todos. Porque quando nós não estamos ali jejuando e orando, aonde o inimigo vai atacar? Aquele que é mais fraco. O inimigo é bobo, ele vai atacar aquele que é fraco. Né? Então tem muitas pessoas, não. Quer dizer, aqui eles poderiam usar, né, aquela forma medíocre que nós vemos. Né? Ah, mas tem fulano de tal orando por nós, já tem uns sacerdotes lá orando e jejuando. Não, todos jejuaram. É bem claro aqui, ó. Todos. Né? E todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor. Todos. De todas as cidades do país, o povo veio a Jerusalém. Todos. Né? Quer dizer, todos estavam sendo atingidos ali. Todos vão entrar no propósito. Não era só meia dúzia. Nós queremos, né, empurrar. Só que aonde o inimigo vai atacar? Aqueles que estão fracos. Ataca com toda a arma, né? A astúcia dele. Então, quando o líder, por exemplo, ele não faz isso, ele também está lá dando oportunidade ao inimigo para que o inimigo ataque aqueles que estão fracos. Então nós temos que preparar, treinar o exército. Hoje você é soldado de Cristo Jesus. Você não é simplesmente mais um, você é soldado de Cristo Jesus. Então nós temos que levar a igreja inteira a entender isso. Mesmo aqueles que estão chegando agora. Né? Qual a importância? Eu aprendi sobre jejum e oração na segunda semana que eu estava indo à igreja. E nunca mais parei de fazer isso. Nunca mais. Às vezes você tem um jejum um pouquinho mais prolongado. Pega ali a caverna de Adulão. Né? Outras situações que acontecem. A gente declara ali um jejum, uma consagração. Às vezes o dia todo, às vezes um período.
Porque a gente não está jejuando só para mostrar para fulano que nós somos. Não, ninguém está fazendo isso. Aliás, o jejum, quando vai para esse propósito, o Senhor não aceita. Eu quero jejuar porque eu quero mostrar para alguém que não, isso é bobagem. Isso daí é coisa de fariseu, de hipócrita. Nós jejuamos porque nós precisamos. Véio. Nós estamos em uma guerra. Só que o Senhor ensina como nós vencemos essa guerra. Ele declara. Tá bom, amado? Eu deixo essa palavra para você que tem nos acompanhado aí na live e também no PTV. E a apóstola vai estar orando para a gente encerrar o PTV e você da live continua aqui conosco em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Momento de oração com a apóstola Cristiane de Oliveira. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Paizinho querido, eu coloco diante de Ti agora, meu Deus, cada lar conectado, meu Pai, cada coração conectado neste momento, meu Deus. Toca com Teu poder, ó Deus amado, esteja, Paizinho querido, trazendo, ó Pai amado Deus, uma resposta a estas vidas, meu Pai. Para que elas possam ver, Senhor Jesus, que as verdadeiras respostas, Senhor, nós encontramos em Ti, na Tua palavra, meu Pai. Nós colocamos diante de Ti estas vidas, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo programa Transformando Vidas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você Web Rádio Aviva as Nações. Uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa web rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar, é muito fácil. Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações.